Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E hoje eu trago um conto para o canal, um conto italiano da época do realismo, que eu li há pouco tempo e que gostei bastante. Esse conto está presente nessa antologia chamada Mar de Histórias, que é um projeto, na verdade, desses dois grandes tradutores, o Paulo Ronay, que aliás já mencionei aqui no canal quando eu fiz o vídeo sobre Os Meninos da Rua Paulo, de Ferenc Monner, em que ele, Paulo Ronay, foi o tradutor. E, além deste tradutor, nós temos também o Aurélio Buarque de Holanda. Sim, o Aurélio, o dicionário, o pai dos burros. Pois bem, grande nome aqui no nosso Brasil, nessa parte mais intelectual, essa parte de estudos, de tradução e também linguística mesmo. Né? Pois bem, essa coleção, gente, é maravilhosa, Mar de Histórias. Esses dois escritores, eles compilaram contos de diversas partes do mundo e de todos os tempos, desde o início até mais ou menos o século XX, né? O comecinho do século XX, eu acho. Então a gente acompanha todo o desenvolvimento desse gênero chamado conto. Desde lá, o início, lá, os egípcios, os gregos, depois vai passando pelas escolas literárias, o romantismo, o realismo, o modernismo, etc. Essa antologia aqui, volume 5, foca no realismo. Mas a gente sabe que o realismo ele tinha um contemporâneo, que era o naturalismo. O naturalismo ele vai se opor veementemente ao romantismo. Então, o que um pregava, o outro vai pregar contra. E o realismo vai estar aqui no meio. Então, se o romantismo pregava na possibilidade da melhora do ser humano, se o romantismo vai pregar que o ser humano nasce bom, na verdade a sociedade é que o corrompe, o naturalismo vai falar, não, não, o ser humano é propenso a ser mal. E na verdade ele não tem chance de se redimir, de melhorar. Ele só piora. Então, né, um foca no lado bom e o outro foca no lado ruim. Isso assim, muito por cima, tá gente? Uma hora eu posso fazer um vídeo só sobre o romantismo, só sobre o realismo, só sobre o naturalismo e outras escolas mais. Tá? Mas não é o caso de hoje aqui. O que eu quero dizer é que esse escritor que eu trouxe hoje, Gabriele D'Annunzio, embora esteja presente numa antologia de contos realistas, na verdade ele vai ser naturalista. Tá? E o naturalismo é contemporâneo ao realismo. Ok? Então é isso. Hoje vamos conversar sobre um conto italiano de Gabriele D'Annunzio. Um conto chamado O Fim da Cândia. Bom, mas antes de conversarmos sobre o conto em si, eu devo deixar alguns recados. O primeiro, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está chovendo aqui. Então, se vocês ouvirem um ruído que talvez afete a sonoridade do vídeo, eu peço desculpa de antemão. Segundo, quem conhece o canal, quem já acompanha faz um tempo, sabe que eu sempre comento os contos do início ao fim. Então, se você não gosta de spoiler, eu sugiro que você leia o conto e depois retorne aqui. E eu sempre deixo na descrição do vídeo um link para que você possa ler o conto. E caso não encontre esse link, eu mesmo crio um. Eu tiro foto das páginas e crio um arquivo e disponibilizo para download. Outra coisa, eu sempre deixo também na descrição do vídeo links para que vocês possam comprar, caso queiram, é claro, os livros mencionados no vídeo. Você não paga nada a mais por isso e me ajuda com uma pequena comissão lá no site da Amazon. Você pode comprar qualquer coisa, tá?
pode entrar no link do vídeo e comprar uma geladeira, que me ajuda demais. Comprar celular, qualquer coisa. Ração de gato, qualquer coisa. Pois bem, e por fim, eu já analisei vários contos aqui no canal. Vou deixar aqui no card a playlist dos contos já analisados. Bom, esses são os recados que eu devo deixar antes de conversarmos sobre esse conto maravilhoso chamado O Fim da Cândia. Não, mas antes de conversarmos sobre o conto em si, é preciso recapitular brevemente quais são as características desse gênero clássico. Bom, o conto é uma narrativa breve, não tão curta quanto uma crônica, não tão longa quanto uma novela ou um romance. Ele tem poucos personagens. Esses personagens podem ser ou planos ou redondos, sendo personagens planos aqueles que nunca mudam, e os redondos aqueles que sofrem uma mudança ao longo da narrativa, e geralmente, como a narrativa é breve, prevalecem os personagens planos, porque não dá tempo de desenvolvê-los. Tá? Bom, outra coisa, o espaço geralmente é fechado para dar mais tensão à obra, mas isso não é regra. Tá? Geralmente é, mas nesse aqui mesmo não há espaço fechado, na verdade o espaço é até aberto. Pois bem, e o mais importante, o conto tem uma única célula dramática. O que é isso? Só tem um clímax, e ele está sempre no final. Depois daquele momento de maior tensão, o conto acaba. Bom, essas são as características básicas do conto clássico. No caso, um conto realista. Agora sim, vamos conversar sobre O Fim da Cândia, de Gabriele D'Annunzio. Gente, a história é muito simples e breve, mas ela possui aquilo que eu considero mais fundamental nos bons contos, que é o simbolismo. Nada ali está à toa. Há um motivo nas entrelinhas. E eu vou comentar o conto do início ao fim e vou apontando elementos que eu considero relevantes para a narrativa, que nós já vimos. Se chama O Fim da Cândia. E a gente já começa a analisar a partir daqui. Cândia é um personagem. O personagem principal, na verdade, é uma mulher. Então, a gente já começa a pressupor que vai acontecer algo que vai dar um fim a essa pessoa. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Pois bem, Cândia, na verdade, não é Cândia. Cândia é Cândida, que a gente vai ver logo no primeiro parágrafo. Cândida Marcanda. Esse é o nome dela. E é um nome também simbólico. Porque o que significa Cândido ou Cândida? Significa branco, puro, límpido. E a gente vai ver que essa personagem ela é uma lavadeira, a melhor lavadeira da região. E o que é a lavadeira? A lavadeira é a pessoa responsável por deixar as coisas brancas, límpidas, puras. Então você percebe que as coisas se coadunam aqui. Forma e conteúdo. A personagem cândida, branca, límpida, pura, responsável por deixar as coisas cândidas, límpidas, puras. Interessante isso. Mas outra coisa, o conto se chama O Fim da Cândia e não O Fim da Cândida. Então o que nós temos aqui? Nós temos a redução do nome da personagem. E isso também é interessante porque duas coisas. O movimento natural das línguas. A gente tende a diminuir o tamanho das palavras. Então, só para dar um exemplo clássico aqui, uma das palavras mais utilizadas, talvez a mais utilizada no nosso cotidiano. Você. A palavra você. O pronome pessoal, você. Que lá, na sua origem, era vossa mercê. Que passou para vossa mercê. Que passou para vós mercê. Que passou para você. E que a gente, no dia a dia, fala se. Você vai ali? Você gosta disso? E na internet a gente ainda diminui mais. A gente tira as vogais, só deixa as consoantes VC. Então é um movimento natural. De Cândida passou para Cândia. Mas a gente também pode pensar que talvez possa vir uma diminuição do personagem. Isso se deve a alguns fatores, né? Pode ser uma questão social, pode ser um acontecimento
que vai diminuir a personagem até talvez chegar ao fim da Cândia, ao fim do personagem. Então perceba como que o texto vai se construindo já desde o início. E outra coisa, né, gente? Cândida também é nome de doença, né? Na verdade é candidíase, né? Mas está ligado a um vírus, o vírus da Cândida, acho que é isso, alguma coisa assim, né? Mas eu não sei se na época esse vírus já era conhecido, tá? Mas a gente pode pensar nisso também. Pois bem, agora sim é que vamos comentar sobre a história. Muito bem, e a história, como eu disse, é muito simples. Nós temos essa personagem principal, Cândia, que é uma lavadeira, a melhor lavadeira da região, e ela é funcionária de uma mulher bem de vida, tá? Essa mulher que vai dar uma festa. E ela tem várias funcionárias e Cândia é uma delas, a responsável por lavar a roupa. E nesse início do conto nós temos outras duas funcionárias. Uma responsável por contar as talheres e a outra que está fazendo algo que eu não lembro o que. Tá? Acontece que a Cândia passa com as roupas indo para outro lugar para lavá-las e as outras duas ficam lá fazendo seus afazeres. E a que está contando as talheres percebe que está faltando uma colher, hein? E ela fala, não, não é possível, eu devo ter contado errado. Aí conta de novo, fala, não, realmente está faltando uma colher, meu Deus. E agora, né, eu perdi a colher da patroa, não sei quem, vem me ajudar aqui. Conta pra mim, vê se eu não contei errado, né? Não, realmente está faltando uma colher. E aí elas se desesperam e tal, né? Acontece, gente, que esse conto tem várias pessoas fofoqueiras, hein? Várias Marias fifis nas janelas, na vizinhança, etc. E aí as duas conversando, nossa, como é que sumiu, meu Deus? Eu já procurei e não achei. E as pessoas, o que aconteceu, hein? A gente perdeu uma colher e a gente não acha, né? Nossa, então quer dizer que tem um ladrão aqui nas redondezas? Ai, que engraçado, né? Coitado. Pois bem, bom, mas vocês contaram, vocês procuraram, só tinha vocês aí? Não, na verdade a Cândia estava com a gente, né? Ah, então tá explicado. Gente, a fofoca, os fofoqueiros são uma desgraça. Fujam dessas pessoas, hein? Pois bem, então aqui já fica aquele clima de julgamento, de desconfiança para a nossa coitada da Cândia. Cândia que significa pura, inocente, boa. Pois bem, né? Então as pessoas comentam, né? Começam até talvez a inventar histórias, né? Porque, gente, quando se juntam várias pessoas, começa aquele burburinho, cautela, viu? Inclusive, fica até engraçado as conversas aqui, os diálogos, que assim, não são diálogos importantes, palavras, frases interessantes, mas eu achei engraçado, até grifei aqui, porque começa assim, né, as histórias. Eu já falei, né, que o pessoal perguntou o que aconteceu, né? Aí uma fala, mas só tava você? Lá não, tava eu, a Cândia e outra pessoa, né? Aí as pessoas aqui, ah! Aí as outras, ah, também, várias pessoas, ah! Aí a outra, e você não pensava nisso? Aí a outra, e você não notou? Você não sabe quem é a Cândia? Nós vamos lhe dizer quem é a Cândia. Gente, pior tipo de gente é essas pessoas fofoqueiras. Nossa, nós lhe havemos de dizer. Lembrando que isso aqui é um conto também lá do século XIX, por isso que tem essa linguagem. Né? Naturalmente, né? E aí outras pessoas, não, a roupa, ela lava bem, não se pode dizer nada. Né? É a melhor lavadeira que tem na região de Pescara, que era a região, aliás, do próprio Gabriele D'Annunzio. Tá? Ninguém pode negar. Mas ela tem o defeito dos 5 dedos. Não sabia? A mim, uma vez, me faltaram 2 toalhas de mão. Aí uma outra já, a mim, uma de mesa. Aí a outra, a mim, um par de meias. A outra, a mim, 2 forros. Ou seja, né, a mulher que não tinha defeito nenhum, uma falou que sumiu algo, a outra já começou, não, uma vez ela lavou lá em casa, sumiu meia, a outra lavou lá em casa, lá, sumiu toalha de mesa, toalha de banho, e aí começaram meus defeitos, né? A mulher até então era cândida, agora já não é mais tão cândida assim. Aí o pessoal, não,
desconfie dessa mulher aí que ela não é boazinha não, viu? E aí acontece que falam com a patroa, e a patroa vai falar lá com o delegado muito gente boa, muito tranquilo, mas o dever lhe chama, né? Então ele vai e envia um soldado para falar com a Cândia e chamá-la até a delegacia. Esse soldado que ele tem até um apelido aqui, que é curioso também, o Sargentinho, né? De novo você tem essa diminuição, só que aqui é um diminutivo, a outra é a redução do nome, aqui é um diminutivo, o Sargentinho, ou seja, é aquele personagem que ele não é muito importante, né? Ele chega lá na Cândida, ó, o delegado tá chamando. Eu? Ela repete várias vezes, né? Coitada, a pessoa é inocente, né? Mas eu não fiz nada, né? Não quero saber. Estou obedecendo ordens, né? Perceba como que o sargentinho também é uma pessoinha, né? Estou obedecendo ordens. Não, não vou não. Não devo nada, né? Meus amigos. A inocência é complicado. Né? Não vou não, né? Por quê? A gente pode desconfiar também que a pessoa quando deve também não quer dar as caras. Ele fala, tá bom então. Depois o sargentinho volta com outro soldado. Fala, você vai por bem ou por mal. É uma pessoinha, gente. E aí a mulher vai toda resmungando lá, chega lá, fala até rispidamente com o delegado. O que você quer? Então, chegou uma fala aqui de que sumiu uma colher da sua patroa. Ah, já tô sabendo então. Né? Vocês estão dizendo que eu roubei, é isso? Né? Não, é porque sumiu. E aí não se sabe onde está. E aí a gente não quer saber se você não pegou por engano, por acaso, sem querer, né? E a mulher fica louca, né? E fala, meu Deus, estão me acusando, né? Eu não fiz nada, pelo amor de Deus. E aí ela sai nervosa de lá. Porque o delegado fala, não, se você não pegou, tudo bem. Tá? É só porque eu estou fazendo meu trabalho aqui. E aí a Cândida volta, né? E fala com a patroa, eu não fiz nada, né? Eu não sei onde está. E fala com várias outras patroas, outras clientes que ela teve. Gente, eu nunca roubei nada, pelo amor de Deus. Eles estão fazendo a minha fama aqui de que eu sou ladra. Como pode uma coisa dessa, né? Só que ninguém dá atenção para ela, né? Porque a fama já está posta. Aliás, lembram-se do nome dela? Cândida Marcanda. Marcanda que lembra de longe marcada. Uma pessoa marcada por alguma coisa que ela fez ou que ela não fez. Meus amigos, perceba mais elementos simbólicos que vão aparecendo no texto. Inclusive, falei aqui do sargentinho, né, que tem esse nome curioso, mas as descrições também são importantes nesse ponto. Tá? Que inclusive, várias delas são comparações com animais. E isso é muito normal do naturalismo. A própria Cândia, ela é descrita aqui, deixa eu voltar aqui, como uma mulher alta, ossuda, enxuta, de 50 anos, que tinha a espinha um tanto curvada. Perceba como que é uma imagem feia, né? Em consequência da postura habitual do seu ofício. Os braços muito compridos e uma cabeça de ave de rapina sobre um pescoço de tartaruga. Perceba como que é feita uma animalização do ser humano. Eu já falei que o naturalismo ele vai pegar as piores partes do ser humano, assim, vai deformar mesmo a imagem do ser humano. E outras pessoas que vão aparecendo aqui também são descritas dessa forma feia, né? Comparadas a animais. Pois bem, então a Cândida volta, fala com a patroa, mas ninguém dá atenção. Fala com outras pessoas e ninguém dá atenção. E por onde ela passa, gente, a fofoca aqui é grande, hein? A língua das pessoas, quer dizer, as línguas, né? As línguas são más, são vis, né? As pessoas vão jogando indireta para ela, né? Coitada, sofre muito com isso, né? Ela que na verdade era uma pessoa inocente, tá? O próprio narrador, em algum momento aqui, ele fala que na verdade ela não fez nada. Então a gente não tem por que desconfiar dela, tá? Mas as pessoas julgam, as pessoas são más. Isso aqui é um conto realista, é um conto naturalista, né? Ele vai focar mais nessa parte maldosa do ser humano. Pois bem, e aí ela vai e volta, né? Continua trabalhando normalmente, só que a patroa, ela vai e se encontra com uma mulher aqui que é dita que tem uns poderes, assim, ela adivinha as coisas, né? Eu não lembro o nome dela, deixa eu ver. Não estou achando não.
Não estou achando. Achei. O nome da personagem é Borralha. Ela que é uma mulher que é tida com poderes místicos, que adivinha as coisas, etc. Então a patroa vai lá e fala, então, sumiu uma colher e eu não sei onde ela está e eu queria ver se você consegue descobrir onde se encontra essa colher. Se está com uma pessoa, se está em algum lugar. E essa borralha fala, em 24 horas volte aqui. Parece uma bruxa, né? E a mulher volta em 24 horas e a borralha diz, está lá no quintal, perto do poço. Gente, se ela chutou isso ou não, acontece que a colher realmente estava lá, hein? E aí todo mundo fala, ah, realmente, né, não estava com a Cândia, não foi um roubo, né? Na verdade, as mulheres tinham perdido a colher. E a Cândia volta a andar tranquilamente, placidamente, pelas ruas, pela vizinhança, de cabeça erguida, toda pomposa. E aí o pessoal tá até no bar, fala, ô Cândia, vem tomar um aí, vem tomar um aí. E ela vai lá, né, o pessoal, tu é malandro, hein? Raposa velha. Por quê? O pessoal achava que na verdade ela tinha um complô com a borralha. Na verdade ninguém acreditava na pureza, na inocência dela. As pessoas continuavam julgando. Agora pior ainda, porque o pessoal dizia que ela roubou e depois fez um esquema com a borralha para que ela se saísse bem dessa situação. Então as pessoas continuam julgando, né, gente? As piores pessoas aqui, né? Chamando ela de malandra, de raposa velha. As pessoas chamando para beber, para dar risada dela, na frente dela. E todo mundo ri mesmo, né? E aparece até aqui um personagem que é bem feio. É dito que ele é feio, corcunda, pequeno, parecendo um macaco. Perceba a animalização do personagem, coisa muito comum no naturalismo. Ele ainda por cima é gago. E aí ele vai tentar falar dessa relação entre a Cândida e a borralha, só que ele é gago. Aí ele fala, borralha. Ele não consegue falar direito. E é interessante isso. Por quê? O que é Cã? Quem foi Cã? Cã, o personagem bíblico lá, que era filho de Noé. Ele que, bom, para quem não sabe a história, eu vou falar assim por cima. Tá? Cã, filho de Noé, né? Depois que sobreviveram lá na arca, Noé bebeu muito, ficou bêbado, tirou a roupa, né? E Cã viu o pai nu e em vez de cobri-lo, né, foi chamar os irmãos e ficou dando risada lá. Né? E aí Noé acordou, viu que o filho não tinha coberto, na verdade ficou tirando sarro, e foi e amaldiçoou o próprio filho. Lembre-se, a maldição é uma marca. Lembre-se do nome do personagem, Cândida Marcanda, Marcanda que lembra marcada. E essa personagem ficou marcada por esse evento, por esse roubo que na verdade não aconteceu. E ela passa a vida inteira rememorando isso. Pois bem, e aí o gago vai e fica Cã, mas é porque ele não consegue falar. Mas a gente lembra de Cã, o personagem marcado, o personagem que foi amaldiçoado. E depois a Cândia dá um piau nesse cara. É até dito aqui que ele apanha que nem um macaco. Dá um pau nele e aí volta para casa chorando, triste, pensando em como reverter essa má fama dela. E é interessante isso, porque Cândida é branco, puro, límpido, e ela, que era responsável por lavar roupas, agora está tentando lavar o próprio nome, a própria fama. Mas não consegue, ninguém dá bola para ela, porque as pessoas tendem a ter uma má ideia das outras pessoas. Fazem um mau julgamento. As pessoas são más por natureza, segundo os naturalistas. E o Gabriele D'Annunzio era naturalista. Pois bem, então ela passa a vida inteira rememorando o caso, ninguém dá mais atenção para ela, e já que ninguém acredita nela, nem ela mais acredita nela. Ela começa a lavar as roupas de qualquer jeito, o pessoal lavava as roupas no rio, ela deixa as roupas ir embora, não está mais nem aí para a vida, para o trabalho dela, para nada. É o fim da Cândia, aquela personagem vistosa, forte, trabalhadora, boa mulher, agora não liga mais para nada. Né? E sempre, isso ficou assim encucado na mente dela.
Sempre que ela conhece alguém, sempre que ela vai falar com alguém, ela fala desse caso. E aí, eu tinha falado da fala do homem gago, do homem feio, do homem pequeno, que ele falava Can, porque ele não conseguia falar Cândida. Mas aqui aparecem alguns meninos que falam com ela, porque passam-se os anos, né? E aí os meninos falam, né? Conte-nos a história da colher que nós não sabemos, tia Can. Né? Então, aqui sim, já não tem uma questão da fala. Aqui já é o próprio personagem mesmo. Né? Quer dizer, Can de Cândida, mas Can que lembra o personagem bíblico que era amaldiçoado, que era marcado por uma coisa. Né? E aí ela sempre falava, né? E acontece que ela ficou doente, ela foi para um hospital, para um hospício, alguma coisa assim, né? E ela sempre falava a mesma história. Ela não tinha mais outro assunto que não fosse esse. Ela passou a vida inteira tentando corrigir, limpar o próprio nome, a própria fama. Até dito aqui que a pessoa com quem ela mais gostava de falar era uma surda que tinha na pele uma espécie de lepra avermelhada e cocheava de um pé. Perceba de novo, né? Um personagem doente, coisa muito comum no realismo, no naturalismo, né? Mas uma pessoa que tinha a própria pele feia, né? Adoentada. E eu já falei que Cândida lembra candidíase, que é uma doença também relacionada à pele. Então perceba como que há essa relação também. E assim acaba o conto de uma maneira triste, de uma maneira até poética, porque eu vou ler aqui o penúltimo parágrafo, tá? Que é dito assim: na agonia, quando já os olhos engrandecidos se velavam como a água turva que de dentro a ele subisse, a Cândia, balbuciava: não fui eu não, senhor. Veja, porque a colher, e acaba o conto, reticências. Mas perceba essa descrição maravilhosa aqui. A água turva que de dentro a eles subisse, a eles os olhos, né? As lágrimas já eram impuras, eram turvas. Diferente do nome Cândia, Cândida. Diferente da função de lavadeira. Diferente da fama que ela tinha antes desse episódio. Agora as próprias lágrimas eram sujas. E ela passou a vida inteira: não, porque a colher não foi eu. Ela já perdeu toda a noção da realidade, perdeu toda a razão. Mas esse momento ficou marcado. Cândida marcanda. E aqui a gente pode lembrar das pessoas que passam a vida inteira tentando justificar alguma coisa que fizeram ou que não fizeram. Meus amigos, e o pior, tentar se justificar para quem não quer saber de justificativa, para quem só quer julgar e julgar mal. Estamos cheios dessas pessoas ao nosso redor que só ficam falando mal, só ficam fofocando. E tem muita gente, a maioria das pessoas, que passam também a vida inteira tentando fazer uma boa imagem de si para os outros e não para si. Tentar se justificar para quem não quer saber de nada. Só quer falar mal, só quer fofocar. E é claro que esse conto, que foca mais nas partes negativas do ser humano, me lembrou, por sua vez, um poema que eu gosto muito, embora não conheça o significado de todas as palavras. E é claro que eu trouxe esse poema aqui para encerrar o vídeo. Esse poema é de um poeta que eu já trouxe alguma vez aqui no canal, que é o poeta simbolista, o simbolismo que veio depois do realismo e do naturalismo, o poeta Cruz e Souza. E ele tem um poema chamado Demônios, que ele vai começar falando justamente da língua. A língua que a gente associa à fofoca, à infâmia, às falas vis. E ele diz assim: demônios, a língua vil, ignívoma, purpúrea, dos pecados mortais bava e braveja, com seres impoluídos mercadeja, mordendo-os fundo, injúria sobre injúria.
É um grito infernal de atroz luxúria, dor de danados, dor de caos que almeja. A toda alma serena que viceja, só fúria, 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 fúria. São pecados mortais feitos hirsutos, demônios maus que os venenosos frutos morderam com volúpias de quem ama. Vermes da inveja, a lesma verde e oleosa, anões da dor torcida e cancerosa, abortos de almas a sangrar na lama. Bom, não vou analisar o poema aqui, mas nós temos, né, esse texto que fala de demônios que a gente pode associar com as pessoas cruéis, malignas, ruins. E o poema começa falando justamente da língua, a língua que a gente associa à fofoca, à maldade, às falas vis. Que inclusive esse adjetivo, vil, é usado no texto. Que ele fala a língua vil, ignívoma. Ignívoma é aquilo que vomita fogo, purpúrea, dos pecados mortais bava e braveja. Eu não sei o que significa bava. Já procurei no meu dicionário, já procurei nos dicionários da internet e não achei o significado. Se alguém souber, por favor, coloque aqui nos comentários que eu adorarei saber. Pois bem, dos pecados mortais bava e braveja, com seres impoluídos, ou seja, com seres que não são poluídos, com seres brancos, puros, cândidos. É interessante isso, porque os personagens ruins, esses demônios da língua vil, eles mercadejam, eles dialogam, eles trocam coisas com seres puros, com seres impoluídos. E a eles morde fundo, injúria sobre injúria. Assim como no conto do Gabriele D'Annunzio nós tivemos também esse contato de uma pessoa pura com os seres impuros, né, que morderam a Cândia. Injúria sobre injúria. É um grito infernal de atroz luxúria, dor de danados, dor de caos, que almeja a toda alma serena que viceja, só fúria, 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 fúria. Mas de novo aqui, né? Essas pessoas, esses danados, esses personagens vis, esses demônios, eles almejam a toda alma serena. Ou seja, em toda pessoa boa, eles desejam a fúria. Eles querem transformar as pessoas, assim como a nossa personagem Cândia foi transformada. Uma pessoa que era boa virou uma pessoa louca, sem razão, que ficou repetindo a mesma história por anos a fio. Uma tristeza, meus amigos. São pecados mortais feitos hirsutos. Hirsutos é algo assim feroz, algo áspero, feio, está relacionado a pelos também, né? Por isso que tem essa questão do áspero. São pecados mortais, feitos hirsutos, demônios maus, que os venenosos frutos morderam com volúpias de quem ama. Vermes de inveja, perceba essa repetição da letra V também, né? Vermes, inveja, a lesma verde e oleosa, perceba essa língua feia, verde, oleosa, demoníaca, anões da dor. Interessante, né? Que os demônios são anões, são baixos, são vis, são pequenos. Da dor torcida e cancerosa, abortos de almas a sangrar na lama. Meus amigos, porque gente vil assim é gente baixa, gente que vive rasteira, rastejando. E essas pessoas querem que nós rastejemos também. Não deixemos, meus amigos. Esse é o vídeo de hoje. Gabriele D'Annunzio, o fim de Cândia, e o poema aqui Demônios, do Cruz e Souza. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se você chegou até aqui, se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer. Muito obrigado e até a próxima. Não, mas eu mencionei essa cena em que a Cândia é chamada para ir no bar, beber uma, e aí chegando lá, o pessoal fala, você é malandro, hein?
Na verdade, essa palavra eles não utilizaram não. Quem fala sou eu. O pessoal fala raposa velha. Mas acontece uma outra cena aqui que eu achei engraçada, mas que é muito maldosa também, né? É assim, uma falta de consideração enorme. Imagina que você está passando na rua, isso acontece no conto. Imagina que você está passando na rua, você sabe que você é acusado de roubar alguma coisa e as pessoas acham que você não quer devolver, né? E aí você está passando na rua quando alguém abre a janela só para falar assim: "Oh, larga o osso". Ri muito, né? Mas você está rodeado das piores pessoas.